Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aí em uma série. Qual que é a nossa série, queridos? 12 por 12, amém? 12 meses de oração. 12 meses? 12 semanas de oração para 12 meses de bênção, amém? Mas quem já tem recebido bênção aí já nesse ano? Quem tem visto a manifestação de Deus já esse ano? Querido, quando nós entramos em uma série, principalmente essa série que já é algo comum na nossa igreja, que é a 12 por 12, a gente vê que Jesus ele vem nos abençoado e coisas que nós colocamos para que acontecesse no ano de 2023, já tem nos alcançado agora. Mas eu confesso para os irmãos que durante esse período de oração, que eu sabia que eu iria ministrar, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o Senhor se apresentar para nós de uma forma diferente. Nós vivemos numa igreja a qual a gente tem vivido muitas experiências com o Senhor. E o Senhor colocou muito forte no meu coração, será que nós estamos realmente, o Senhor tem se apresentado para nós de uma forma a qual Ele é? Será que o Senhor tem se apresentado para nós da forma que Ele quer se apresentar? E hoje o que eu queria ministrar para vocês é quando Ele está versus quando Ele se apresenta. Às vezes a gente pode até pensar, pastor, mas não é a mesma coisa, Jesus está na minha vida. Claro, querido. Mas será que Jesus tem se apresentado a você? Será que Jesus tem se apresentado com milagre, com mudança, com transformação? Enquanto o pastor Henrique estava ali ministrando, o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu na minha vida. Porque hoje a gente ouve muitas pessoas, mas Deus é na minha vida. Tá, Ele também é na nossa vida. Mas Ele tem se apresentado da forma que Ele é? Porque Deus é absoluto, mas será que nós temos buscado essa apresentação do Senhor para nossas vidas? Vocês querem ver um exemplo para ficar muito claro? Hoje, o Alexandre está no nosso meio. Todos conhecem o Alexandre? Todos conhecem o Alexandre? Mas ele está no nosso meio. Jesus também está no nosso meio. Alexandre, levanta e se apresenta para a igreja. Esse é o Alexandre. Agora todos conhecem o Alexandre, amém? Ele está aqui. Alexandre, se apresente para 3 pessoas agora. Se apresente para as 3 pessoas. Amém? A segunda. E a terceira pessoa, Alexandre. O Alexandre está me ajudando na minha ministração hoje, gente. Amém? Glória a Deus. Aplaude a Jesus, querido. O Alexandre, ele estava no nosso meio, mas agora todos o conhecem. Jesus, quando Ele se apresenta na sua vida, todos que estão ao seu redor vão os conhecer. Alexandre, você entregou algo para eles? Ainda não? Pode entregar. Mas Jesus, quando Ele se apresenta, Ele não simplesmente se apresenta. Toda vez que Ele se apresenta, Ele tem algo para nos entregar. Amém? E é isso que nós precisamos entender, porque nós começamos a viver um tempo onde o evangelho, ele vive um evangelho de comodismo, onde as pessoas entram e saem da igreja e está tudo certo. Não, nós precisamos desejar. Eu sou do tempo que muitas vezes eu sento com o pastor Fábio, com o pastor Marcelo, com o nosso apóstolo, e eles contam as experiências que eles já tiveram, as vezes que o Senhor se apresentou para eles de uma forma especial. E eu cheguei a pegar um período disso. O que o Alexandre entregou para os 3 irmãos que ele apresentaram? Um vale café, é uma bênção. Então, irmão, todas as vezes que Jesus se apresentar para você, Ele tem uma bênção para te entregar. Então, Jesus não basta estar na nossa vida, a gente tem que provocar para que Ele se apresente. E toda vez que Ele se apresenta, algo novo Ele traz. Amém, queridos? E aí a gente precisa entender que nós estamos numa igreja que a nossa veia é uma veia de igreja profética.
Nós estamos debaixo de uma palavra profética do nosso apóstolo. E nós precisamos entender que, quando eu falo, queridos, de Jesus quando Ele está e quando Ele se apresenta, eu não estou falando que quando Ele está, algo não acontece. Pode até ser que quando Jesus está na nossa vida, algo acontece porque a misericórdia dEle nos alcança. Mas será que não chegou um tempo da gente parar de viver da misericórdia e viver daquilo que Ele tem para nossas vidas? Sabe por quê? Porque a misericórdia é um favor não merecido. Será que você é alguém que gosta de viver só de favor? Será que às vezes não é estranho viver só de favor? Ou não é melhor viver de recompensa? Como assim, pastor Fábio? Recompensa de um filho fiel, de um filho que busca, de um filho que realmente quer viver a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos resgatar a unção e a manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos resgatar, eu digo nós como igreja. A igreja precisa resgatar a manifestação de você ler a Bíblia e o Senhor se apresentar para você dentro daquela palavra. Nós precisamos resgatar, quando nós acordamos, não já sair preocupado com o que vai acontecer, mas estar preocupado se Jesus vai estar conosco. Essa é a grande questão. Porque hoje, querido, a igreja, ela vive um paralelo. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que foi nos ensinado, para muitos agora não faz mais sentido. Parece que a Bíblia perdeu o sentido. Parece que hoje é tudo normal e tudo comum. Mas não, a Bíblia não mudou, o nosso Senhor não mudou, amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor, nós te amamos, Pai. 2 Crônicas, capítulo de número 20, amém? A partir do versículo de número 1. 2 Crônicas 20, versículo de número 1, amém? Todos acharam? E algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Amém, queridos? Versículo de número 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Amém? Então aqui a gente vê uma história muito conhecida, onde a palavra do Senhor nos diz que 3 povos ali se juntaram contra Judá. E o rei de Judá era Josafá. E a palavra diz que ele temeu, porque ele saberia que aquele grupo de pessoas, aqueles 3 exércitos praticamente, que estavam se juntando para tomar Judá, provavelmente Josafá na sua força não conseguiria vencer. Mas aqui nós aprendemos que Josafá, ele começa a clamar que o Senhor se apresente e traga uma solução para tudo aquilo que iria acontecer. E Josafá, ele começa, a Bíblia diz que ele teve medo. Quantas situações acontecem na minha e na sua vida que geram medo no nosso coração? E muitas vezes a gente toma atitudes diante do medo e não vai buscar ao Senhor como Josafá fez. E o que me chama mais atenção foi Josafá estabelecendo aqui, querido, um período de oração com todos, porque a Bíblia diz que Josafá temeu. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades do país, e o povo veio a Jerusalém. O versículo de número 5 diz assim, ó: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles, e orou assim. Olha a oração de Josafá. Olha só, Josafá entendendo que o Senhor estava ali com eles. Mas só estar não era o suficiente, ele precisava se apresentar e trazer uma solução. E é isso que nós precisamos entender. Aonde a nossa força não alcança, é onde nós precisamos que o Senhor se apresente. Mas muitas vezes hoje, pelo mundo corrido, pela nossa falta de paciência, porque nós queremos tudo como fast food, nós não vamos para o pé do Senhor. E aí é onde as coisas acontecem, querido, e as coisas tudo se atropelam, porque a gente não tem essa disciplina que Josafá teve. E orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu
és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir o teu nome. Querido, deixa eu te falar uma coisa, é isso, ninguém pode resistir ao Deus que você serve. Mas você precisa entender uma coisa, você precisa chamar a atenção do Senhor para que Ele se apresente na sua causa. Narabassuribi calabachai. Sabe, muitas vezes a gente vê hoje o povo falando da hipergraça, que tudo pode acontecer, mas não é assim. Nós precisamos avançar. Muita gente quer avançar, mas eu digo, a igreja precisa recuar e voltar ao primeiro amor, e voltar ao tempo do jejum, da oração, do clamor, da leitura bíblica. Hoje qualquer vento que bate, principalmente, querido, eu digo que a internet é um território perigoso. Alguém coloca lá um texto de 3 minutos, você acha que pode mudar a sua vida. E às vezes o teu líder, o teu profeta está orando pela tua vida há tantos anos e você não consegue enxergar. Mas você nem sabe como que está a vida daquela pessoa que colocou aquilo. E Josafá aqui ele coloca, Senhor, não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Eu acredito na tua palavra. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos entender. Ele se apresenta através dos seus profetas. O Senhor, querido, se apresenta através dos profetas dele. Então, quando uma palavra profética sai desse altar, eu sei porque eu tive uma experiência esse final de semana. O pastor Fábio ministrou as nossas vidas no encontro, e ali eu falei, Senhor, é verdade isso. Eu preciso que o Senhor se apresente para mim como o Senhor sempre se apresentou. E eu tive uma experiência aqui maravilhosa no encontro com Deus. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu já sou pastor, eu já sou evangelista, eu já sou obreiro, então eu estou imune, eu estou blindado. Nada disso. Se eu não orar, se eu não buscar, se eu não jejuar, eu me torno um alvo fácil. Amém? E aí olha só o que diz no versículo de número 14, querido. Eu amo essa palavra, irmãos. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Era filho de Zacarias, neto de Benaias, e bisneto de Jeiel, etrineto de Matanias. Amém, queridos? Foi o de repente. Josafá estava ali clamando, reconhecendo que só o Senhor era Deus. E de repente, como em Atos 2:2, veio do céu, querido, o Espírito do Senhor se apresentou para aquele povo através de um levita e trouxe uma palavra, querido. É isso que nós precisamos entender. Ainda existe profeta nesse lugar, ainda existe profeta nesse tempo, mas somos nós que precisamos acreditar. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. O Senhor se apresenta na sua causa nessa noite. O Senhor se apresenta na sua casa, no seu trabalho, na sua família e diz: essa causa não é sua, busque a mim, clame a mim, porque eu vou me apresentar de uma forma a qual você nunca viu. Se é para Jesus, aplaude mais alto, querido. Nós precisamos entender e resgatar o que a palavra nos diz e nos assegura. Nós precisamos buscar essa presença. O pastor Fábio pregou aqui na semana passada sobre a presença de Deus. Como que um cristão, como que alguém está dentro da igreja consegue viver sem a manifestação do Espírito Santo, sem a presença de Deus? Igreja não é hobby, igreja é transformação. A gente precisa entender isso. E ele continua. Quando Jesus se apresenta, querido, ele não se apresenta só pela metade. Ele dá a estratégia toda, ele te mostra tudo o que você precisa fazer. E muitas vezes o não de Deus agora é um sim lá na frente.
O 16 diz assim, ó: amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã. Deus diz quando? Amanhã, igreja. É amanhã. Sabe aquele teu sonho, aquele teu projeto, aquele teu jejum que você está demorando uma semana para começar, aquele teu propósito? É amanhã, Deus está falando, é amanhã. Sabe o teu milagre, aquela resposta que você espera? É amanhã. Pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Dá glória a Deus aí. Só você que quer essa palavra, porque o Senhor estará com vocês, querido. Ele vai se apresentar. Ele vai te mostrar que sempre vai valer a pena. Querido, quando ali Jesus estava passando e aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus estava passando. Jesus chegou e se apresentou àquele homem, e ele foi curado. Quando os apóstolos estavam passando, aquele homem: ei, dá uma esmola. Jesus se apresentou e disse: você não vai viver mais de esmola, você não vai viver mais essa vida, você vai viver agora porque eu vou te apresentar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que realiza. Narabassuri bicalabassuri bicai. Queridos, o Senhor me mostra aqui um casal. Jesus está na vida de vocês, mas Ele quer se apresentar e mudar algumas situações. E vocês sabem o que tem acontecido. Já tem mais ou menos uns 2 meses que vocês vivem momentos de aflições. E Jesus me diz nessa noite que Ele quer se apresentar para vocês e mudar essa história. Porque tem muitas coisas que entraram e vocês não perceberam. Isso não é exposição do Espírito Santo. Isso é para que todos saibam que esse casal que Deus está falando serve ao Senhor. Quem é esse casal que está passando por uma tribulação no casamento, querido? Quem é esse casal que o inimigo quer trazer tormenta dentro do casamento? Narabassuri bicalabassuri bicalabachai. Querido, Deus quer se apresentar para vocês de uma forma diferente. Agora não é hora de pensar: será que é eu? Você sabe que é você. Deus falou que já tem uns 2 meses que vocês estão passando por essa dificuldade, por essas atribulações. Mas vocês acreditam no Senhor, vocês sabem quem é o Senhor. Mas não depende de mim, depende de vocês. Deus quer trazer algo novo para a história, para a casa de vocês. E Deus fala mais, e isso está afetando até no trabalho. Narabacalabacebe andarabassuri bicai. Quem é esse casal que Deus ama tanto, que eu quero orar por vocês? Alabassuri bicalabacebe andarabachai. Nalabassuri andalabassuri bicalabachai. Quando Ele se apresenta, Ele traz a paz através da nossa adoração. Ele se apresenta nas nossas vidas. Querido, quando Jesus se apresenta, Ele traz a paz. E Deus volta a falar: e o que está faltando na tua casa, casal, é paz. Narabassuri bicalabachai. Mas isso não depende de mim e do Espírito Santo. Depende de você tomar uma posição, amém? Versículo 18 diz assim, ó: então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate, de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem e confiem no Senhor. Amém, querido? Quando o Senhor se apresenta, sabe aquele momento de angústia? Sabe aquelas aflições, aquela preocupação?
Isso, querido, ele vai transformar em adoração. E é isso que nós precisamos entender. Adoração ao Senhor transforma o ambiente em qual nós estamos. Adoração ao Senhor. Então muitas vezes o Senhor, Ele está ali sim com você, mas a sua adoração traz a presença dEle de uma forma mais intensa. Agora só entre nós, não precisa responder não. Quanto tempo você não faz aquelas loucuras que você fazia antes? De colocar o som no último volume, colocar um louvor e ficar ali com o Senhor, chorando, cantando, adorando. Quanto tempo a gente não faz isso? Quanto tempo você não sai dali do seu quarto com o olho inchado, que você coloca uma adoração e o Senhor se apresenta para você ali, e Ele te mostra as suas delícias, aquilo que Ele tem para você. Quanto tempo que isso não acontece nas nossas vidas? E quanto tempo o Senhor está esperando para viver isso novamente conosco? Amém, queridos? Porque aqui eles estavam com uma palavra de derrota. Quantas vezes vem sobre nós uma palavra de derrota? Mas aqui em nenhum momento Josafá como líder, ele pensou ao contrário, ele acreditou no Senhor e ele falou: o Senhor é o nosso Deus, não existe alguém mais poderoso do que o Senhor. E aí ele começa a indagar a grandeza do Senhor. E aí, querido, se levanta o levita e traz uma palavra profética. E Josafá, ele fala para eles seguirem aquele caminho totalmente na confiança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha o versículo 21 que fala, querido. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. A tua adoração faz com que o Senhor se apresente e os teus inimigos são confundidos. Sabe aquela situação que você não vê como? Será que eu vou conseguir entrar nessa faculdade? Será que eu vou conseguir entrar nessa empresa? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir comprar meu imóvel? Deus confunde toda a confusão através da sua adoração. Você precisa acreditar, querido. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, não é um Deus morto. Precisa entender isso, amém? Quando Ele se apresenta, os nossos inimigos são confundidos. Amém? O versículo 23 diz assim, ó: os amonitas e os moabitas atacaram os edonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Parece que no começo da história, aquele rei que temia ao Senhor estava com medo, mas a trajetória dele de chamar o Senhor para se apresentar naquela situação fez com que o Senhor agisse. Querido, Deus confundiu os inimigos e eles se atacaram uns aos outros. Mas existe um posicionamento. Aquele rei, aquele homem que servia a Deus, ele acreditou na palavra do Senhor. Será que realmente, quando você está na igreja, quando você declara sua fé ao Senhor, você acredita que Ele pode fazer? Você acredita que Ele pode mudar? Você acredita que Ele pode realizar? Como eu falei no começo, quando o pastor Henrique estava ministrando, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que eu sempre falava: não, mas Deus, Ele está comigo. Deus, Ele está comigo. E eu continuava tendo as mesmas atitudes. Uma certa vez eu estava em um certo lugar, e por um acontecimento lá, alguns policiais atiraram em mim. Graças a Deus eu não morri. Pergunta se no outro dia eu pedi para que o Senhor se apresentasse na minha vida. Ele continuou estando comigo. Deus me livrou, Deus foi bom comigo.
Mas pergunta se o meu comportamento mudou. Não, querido, sabe por quê? Porque eu não deixei que ele se apresentasse naquele momento. Eu só acreditei que ele estava comigo. Então entre estar e se apresentar existe uma grande diferença. E aqui Deus se apresenta para esse povo. E Deus mostra: crê em mim, crê em mim, crê em mim porque eu posso mudar qualquer história. Crê em mim porque eu posso mudar qualquer situação. Crê em mim porque eu posso abrir qualquer porta. Crê em mim, diz o Senhor nessa noite, igreja. Você precisa desejar: Senhor, eu quero sair daqui igual o pastor Fábio saiu uma vez, carregado. O Senhor se apresentou para ele de uma forma, fora outras experiências que nós temos aqui, querido. E nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar isso. Tem pessoas aqui hoje no nosso meio que chegaram, que ainda não provaram essa apresentação do Espírito Santo na igreja, que nós já vivemos, e nós vamos resgatar isso em nome de Jesus. Depende do seu desejo, do seu querer. Amém, queridos? Glória a Deus. O versículo de número 25 diz assim, ó: Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento do inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam pegar tudo. Deixa eu te falar uma coisa: o de repente vai acontecer amanhã, e o improvável vai acontecer daqui 3 dias. O de repente vai acontecer amanhã, mas o improvável vai acontecer daqui a 3 dias, querido. O improvável de Deus, aquilo que você acha improvável, aquele sonho que você falou, será que ainda pode acontecer? É daqui 3 dias. Você precisa acreditar, querido, sabe por quê? Porque aquilo que parecia morte, aquilo que parecia destruição, Deus transformou em bênção. E a palavra diz que eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos, pegando armas, pegando ouro, pegando tudo que tinha, querido. O que será que precisa acontecer na sua vida ainda? Qual o milagre que não aconteceu na sua vida ainda? Rapaz, mas como Deus ama esse casal, hein? Que ele ainda cutuca na internet. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, queridos? Então você que é o casal aí que postou na internet, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, toda a corrente que tem tentado paralisar o seu casamento. Eu declaro em nome de Jesus que seja destravada agora, em nome de Jesus. Deus é fiel, queridos. Deus, Ele é fiel. Então, queridos, o que será que precisa ainda acontecer? Qual a experiência que você ainda precisa ter com Deus para você acreditar que conforme foi para aquele povo, é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que nós amamos, é o mesmo Deus que nós viemos buscar aqui? Nós precisamos entender isso, querido. O versículo 26 diz assim, ó: No 4º dia, todos se reuniram no vale de Berecá e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Berecá, até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes, porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som da música de harpas, liras e trombetas. Ei, a vitória que tem para a sua vida, toda a honra e toda a glória precisa ser dada a Deus. Quando eles reconheceram, quando eles receberam a vitória, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar a Deus. E tem muita gente que tem colocado a sua vitória na sua própria força. Ah, mas se eu não trabalhar não vai acontecer, mas se eu não estudar não vai acontecer. Não, querido. Toda a honra, toda a glória precisa ser dada a Deus. Aqui, olha só o que aconteceu, olha que palavra linda. É por isso que nós temos que ter o costume de ler a palavra todos os dias. Quem aqui sente fome todos os dias? Quem aqui se alimenta todos os dias?
Já pensou se a nossa fome para tomar conta do nosso organismo fosse a mesma fome da leitura da palavra? Se todos os dias a gente falasse assim, eu não consigo ficar mais sem ler a palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a palavra, o Senhor se apresenta para nós. Quando a gente ora, o Senhor se apresenta para nós. Mas muitas vezes você entende que a oração, muitas vezes é uma batalha. Isso só acontece comigo. Quando a gente dobra o joelho para orar, quando a gente vê, está quase cochilando. Então a gente precisa entender que a nossa oração faz com que Deus se apresente e nos traga a direção. Diz, a oração traz direção. A oração de Josafá trouxe uma direção de Deus. Queridos, imagina, você consegue imaginar isso? Josafá com medo, Josafá temendo, Josafá sabia que não iria conseguir, porque o exército era grande, e Deus fala assim, só marcha, só caminha, só vai na direção, porque eu sou o seu Deus, o seu refúgio, auxílio bem presente na hora da sua angústia. Agindo eu, quem impedirá?